Mr. T, o leão mais famoso, implacável e brutal da história. Ele foi realmente? Mr. T nasceu no verão de 2002, junto com seu irmão, chamado King Taio, ou Rabo Torto. Eles eram muito próximos, desde a infância, isso porque ambos eram da mesma ninhada. Seus laços eram muito fortes, e permaneceram assim até o fim de seus dias. Esses dois irmãos forjaram uma irmandade com seus 3 irmãos mais velhos e com seu meio-irmão, muito mais velho. Isso levou ao nascimento de uma enorme coligação. E talvez se isso não tivesse acontecido, a coligação Mapogo nunca teria existido. Se cada um tomou seu próprio caminho, é muito provável que alguns tenham caído muito cedo. E como Makulu era o maior e mais forte dos irmãos, pela idade e pela experiência adquirida, foi o dominante desde o início da fase nômade da coalizão. Em suas andanças eles se deparavam com grandes coalizões, como os machos escucuzas do rebanho do Moinho, que dominavam na fronteira da área Kruger e Sabe. Raramente, quando ambas as coalizões estavam próximas, um dos escucuzas desapareceu, provavelmente morto pelos Mapogos. No final, tendo matado, expulsado e ganhado o controle total da maioria dos territórios na reserva Sabe-Sand, a coalizão agiu com brutalidade em sua chegada. Uma fêmea que se recusou a receber os machos, ela era uma fêmea cujos dias estavam contados, e o Mr. T era um dos mais brutais quando se tratava de uma luta. Ele sempre atacava primeiro, mordia e sufocava seus rivais, tanto os machos como as fêmeas. Pode-se dizer que ele era um leão muito confiante, um determinado leão, ou um leão sem medo de nada, um leão sem compaixão pelos seus rivais. Depois que todas as fêmeas os aceitaram, começou o conflito interno. Como qualquer coalizão, os jovens ou os confiantes que se sentem prontos para assumir o comando, desafiam o líder. Nesse caso, foi o Mr. T contra Makulu. A luta estourou, e como Makulu era maior e ainda em seu auge, a vitória era clara. O Mr. T decidiu ir embora com seu irmão. Eles escolheram ter seus próprios filhos e não ser um mero espectador dentro da coalizão. Para quem não sabe, isso ocorre porque dentro de uma coalizão de leões, os principais dominantes e os que têm o direito de deixar sua linhagem geralmente são apenas 2 machos, 3 no máximo. E isso é mais do que óbvio. Até Craig Parker diz isso no documentário. O Mr. T era o mais novo e menor. Ele teria que esperar um pouco mais, e foi isso que ele fez. Ele partiu com seu irmão para deixar seus próprios descendentes em seu próprio orgulho, movendo-se para o leste, controlando principalmente a reserva Mala Mala, que era há alguns anos o território do Split Rock, Scar e Tyson, leões que perseguiram os Mapogos em sua etapa nômade. Com os Mapogos divididos, 2 a leste e 4 a oeste, a coalizão foi perdendo a presença de cada um dos cantos da reserva. Novos machos surgiram e se estabeleceram nos limites, mas cada um que se aproximou dos 2 jovens irmãos mais próximos foram derrotados. Os 2 pequeninos, pequenos em idade, porque em tamanho eram consideráveis, especialmente King Taio, que era muito maior fisicamente que seu irmão. Depois de quase 3 anos derrotando e matando todos os leões nômades vindos de Manialet e do Greater Kruger Park, uma nova coalizão e ameaça ao seu domínio apareceu. Era a coalizão Magingilane, que havia chegado a Sabe-Sand no ano de 2009, atormentando o velho Rollercoaster, que é o irmão mais velho dos Mapogos. Com o passar dos meses, os 5 Magingilanes foram se aproximando cada vez mais do território dos 2 Mapogos do leste. Eles pareciam não ter medo deles. Eles até caçavam dentro de seu território. Mas um dia, em 8 de junho de 2010, os 2 Mapogos foram vistos lutando contra o 5º Magingilane, que se acreditava ser o líder. Não se sabe o que aconteceu horas antes. Os Magingilanes estavam por perto, porque haviam caçado um búfalo dias antes. Não se sabe se os outros 4 irmãos escaparam, ou se estavam longe, e este último estava explorando. A luta começou e o Magingilane acabaria morrendo durante a noite, devido aos graves ferimentos causados por Mr. T e Crooked Tail. Foi uma grande luta onde Mr. T, como um selvagem, mordeu e quebrou os ossos do rival, junto com sua cauda. Depois da meia-noite, os Magingilanes voltaram, talvez para vingar a morte do seu irmão, ou simplesmente porque acreditavam que era o momento certo para derrotar essa poderosa coalizão.
Leões inteligentes geralmente atacam quando acreditam que estão em vantagem numérica ou em um ataque surpresa. Como a luta eclodiu à noite, as câmeras de vigilância registraram o início da luta. Não foi possível capturar imagens do conflito, apenas sons, onde se ouve vários leões rugindo e perseguindo uns aos outros. Quando os guias e turistas chegaram ao local, encontraram os Magingilanes lutando e matando King-Tail. Minutos depois, o grande Mr. T se juntou à luta, tentando salvar o irmão. Embora o destino já estivesse selado, Mr. T iria pular e começar uma briga com um dos Magingilanes, que era Skarnozi. Os irmãos decidiram ficar no oeste, enquanto os Magingilanes e os novos desafiantes ganharam mais território. Na coalizão restaram apenas 4, Scar, Pretty Boy, Makulu e Mr. T. Os conflitos internos voltaram novamente. Ninguém queria estar abaixo de alguém no domínio. Todos queriam os direitos de linhagem, e o domínio mudava cada vez que se olhavam. Até que o Mr. T começou a fazer uma jogada suja, assassinando os filhotes do velho Makulu. O velho rei, como pai protetor, quando viu que o Mr. T estava se aproximando dos filhotes da manada Chimung, correu rapidamente atrás do Mr. T e o pequeno escapou. Logo o Mr. T se tornou dominante. Makulu não podia estar tão ciente de seus filhos, já que ele também tinha que patrulhar o território. O ano de 2011 se aproximava e mais um Mapogo desapareceu misteriosamente. Agora só restavam 3. Mesmo em seus últimos dias, os velhos continuaram a perseguir e expulsar os jovens que se aproximavam. Manter um grande território não é fácil, expulsando até os pequenos Matimbas, que se tornariam lendas do Parque Kruger por 10 anos. Em 2012, uma nova coalizão chegou ao reino Mapogo, uma coalizão que está relacionada a eles em termos de genética. Os novos machos eram os irmãos Salates, que haviam perdido seu 5º membro nas mãos dos Magingilanes. Os Salates tentaram muitas vezes atingir os Mapogos, atacá-los de maneira mais brutal possível. Mas sua confiança caiu quando os 3 Mapogos estavam juntos, até que uma noite, Pretty Boy foi pego e gravemente ferido, mas Makulu e Mr. T vieram em socorro. Semanas depois, os Salates finalmente encontraram o momento que esperavam. Quando a coalizão se separou, o Mr. T, o líder e provavelmente o mais forte deles agora, estava sozinho. Os Salates se lançaram totalmente determinados a acabar com a vida do Mr. T. O grande rei, com as pernas quebradas e a coluna completamente fraturada, ainda assim ele não deixou os 4 machos saírem sem ferimentos. Este foi um dos combates mais sangrentos já documentados. Mr. T, o leão mais selvagem e brutal da história, pela primeira vez estava em uma luta que ele não conseguiu vencer. Mr. T era o Alfa e Ômega, o rei dos leões. Ele morreu como um verdadeiro rei. Seus irmãos estavam a alguns quilômetros de distância, devorando os restos de um búfalo que haviam matado alguns dias antes. Logo os 2 velhos deixaram a área. Acho que o Mr. T tem que ser chamado de o leão mais brutal e implacável da história, porque ele fez muitas coisas que nenhum outro macho costuma fazer. Ele era diferente, sempre ia para a frente, não tinha medo. Quem fazia não se submeter ao seu domínio, ele morreria ou seria gravemente ferido. Seu desejo de acasalar e se tornar rei não o impediu de assassinar seus sobrinhos. Não houve casos registrados de leões assassinando todos os filhos de seus irmãos. E algo que é mais surpreendente é quase não há casos de leões se juntando a uma coalizão novamente, pois quando eles se separam, a relação não é boa, já que os laços estão quebrados e eles nunca mais se encontrarão. O Mr. T se juntou de qualquer maneira e subjugou todos eles, porque era ele quem deveria ser o rei, só ele.